todos. Votos de muita paz. Agradecemos aos queridos amigos e irmãos dessa casa pelo acolhimento sempre tão fraterno. Que Deus possa nos abençoar a todos, possamos fazer reflexões para as nossas vidas. O Espírito Amélia Rodrigues, por intermédio do médium Divaldo Pereira Franco, nos apresentou em 10 obras, registros evangélicos de elevado conteúdo moral para as nossas vidas, com grande significação, com grande profundidade a respeito de ensinamentos do Mestre Jesus. A terceira obra dessa coletânea, que se compõe de 10, que é a série evangélica do Espírito Amélia Rodrigues, a terceira obra é intitulada Quando Voltar a Primavera. E essa obra, como as demais, ao apresentar as passagens da vida de Jesus, em especial no capítulo 17, vai nos mostrar, vai nos apresentar o reino da Cirenaica, que fora fundado por judeus, que fora fundado, na verdade, por pessoas, era uma província que fora fundada por gregos. E nessa província que fora fundada por gregos, nesse reino da Cirenaica, uma cidade em especial se destacou, a cidade de Cirene. Desta cidade de Cirene, um homem, um representante, um habitante, entraria para as narrativas evangélicas num fato de grande significação. Então, esse homem, chamado Simão, ele era, na verdade, de origem grega, e nessa cidade, então, de Cirene, ele desenvolvia suas atividades de uma forma muito simples. Um homem muito simples, que trabalhava no campo, onde tirava o provento para si e para a sua família. Num dia em especial, ele passando pela cidade de Jerusalém, ele encontrou a cidade que regurgitava naquele dia do mês de abril, e ele chegou aproximadamente às 11 horas da manhã. O calor era escaldante. E as ruas estavam apinhadas de pessoas, mas ele percebe que uma sinistra procissão vinha lentamente caminhando. E ele então, que precisava cruzar aquelas pequenas ruas, aquelas pequenas vielas da cidade de Jerusalém, fica esperando então o momento apropriado, aprazado, para poder cruzar as pequenas vielas. E ele percebe então que aquela procissão traz um homem fustigado, sofrido, e ele para, olha e compadece-se daquela situação. Na verdade, o sentenciado já estava quase no auge, no máximo, no limite das suas forças, porque a noite que fora tão angustiante para ele exaurira praticamente todas as suas energias. E ele continua então caminhando por aquelas vielas com extrema dificuldade. E chega num determinado momento, ele não suporta mais o peso de uma pesada cruz que estava carregando. Segundo os registros do Espírito Amélia Rodrigues, aproximadamente 70 quilos pesava aquele madeirão. E ele então, já não podendo mais caminhar, tropeça e cai. E ao cair, um grande estrondo, o madeirame, e naquele momento, o oficial romano, o centurião, no misto de dever e de piedade, precisa fustigar o sentenciado, porque a sentença deverá ser cumprida. E ele, como um dos prepostos de César, deve levar até o final aquela sentença que precisaria ser executada. Mas ele percebe que o homem já não tem mais condições. O limite das suas forças extinguira-se. E ele então, com o seu olhar, começa a procurar alguém. E o seu olhar vai encontrar justamente a figura de Simão, que estava esgueirando-se entre as calçadas, entre as portas,
esperando o momento para atravessar a viela. Esse era o seu objetivo. Devido à sua compleição robusta, um homem forte, um homem acostumado aos trabalhos rudes e rústicos, ele então automaticamente, com a sua autoridade, pois isso lhe era permitido, ele convoca, ele requisita aquele homem para ajudar o sentenciado, o supliciado. E ao comando não era possível recusar. Ele sai do seu lugar e vai passando por entre a multidão e chega e olha nos olhos daquele homem. Compadece-se, porque o sofrimento era muito atroz. E nós, ao imaginarmos a noite de suplício, de flagelos, pelo qual passar aquele homem, já não tinha mais forças para prosseguir. E ainda faltavam aproximadamente 500 metros para poder chegar até o cume do Monte da Caveira, também conhecido como Gólgota. Ele abaixa-se, toma a cruz em seus ombros e vai caminhando lentamente, e a procissão segue o seu rumo até o momento em que a crucificação irá ocorrer. Esses foram momentos muito dolorosos para toda a humanidade, mas naquele momento um homem fora convocado para ajudar Jesus a carregar a sua cruz até o Monte da Caveira, até o Gólgota. Essa história, então, de acordo com essa narrativa evangélica, a cidade de Cirene entraria para os registros em decorrência desse homem, Simão, também chamado Cirineu, em sua atuação junto a Jesus. Os registros não são precisos de acordo com a sua atuação naquele momento. Não há registros do que aconteceu após a crucificação. O Espírito Amélia Rodrigues registra que ele acompanhou, comovido, sensibilizado, aqueles momentos de tão angustiosos, de tanta dor, de tanto sofrimento naqueles momentos. Mas ele também tivera a oportunidade daquele homem que não conhecera, estivera conhecendo naqueles momentos, de ouvir diretamente dele, de sua boca, ensinamentos dos mais preciosos. E com certeza deverá ter pensado: como pode um homem nessas condições, passando por tão cruéis sofrimentos, ainda assim legar às demais pessoas esse olhar bondoso, esse olhar carinhoso, e proferir ensinamentos nesse momento tão difícil? Teria oportunidade de presenciar quando então ali, numa situação de profunda dor, de profundo sofrimento, também, em especial, duas pessoas. Maria, a sua mãe. Não consigo imaginar o que tenha sido aquele momento para aquele espírito sublime que é Maria. Ao analisar, ao ver o seu filho naquela condição de tanta dor, de tanto sofrimento, e ao seu lado o Espírito amado, o mais jovem de todos, a quem o Cristo mesmo dissera: não morrerás de morte violenta, viverás até o final dos tempos e retornarás de forma natural ao plano espiritual, às regiões celestes. E de todos eles não conheceu o suplício. Viveu com tranquilidade até a idade provecta, quando retorna naturalmente ao plano espiritual. Mas teve a oportunidade então de presenciar esses dois ensinamentos sublimes daquele homem que ele não conhecia, fora conhecer momentos antes. Mãe, ali está o teu filho. Referindo-se à sua mãe, que naquele momento amparada pelo apóstolo João.
refere-se depois a ele dizendo: filho, aí está a tua mãe, dando um ensinamento precioso da amplidade, da amplitude que nós vamos ver quando os laços da consanguinidade são ultrapassados de tão longe, para poder irmanarmos todos dentro da grande fraternidade universal. Dizendo dessa forma, todas as pessoas nessa condição poderão ser consideradas mães. Todas as pessoas nessa condição poderão ser considerados filhos. E esse é o ensinamento sublime e supremo. Mas o que chama a atenção daquele homem é o momento em que o ensinamento é ministrado, de muita dor e de muito sofrimento. Teria oportunidade também de acompanhar, já quase nas últimas palavras do Mestre Inolvidável: Senhor, Pai, perdoa todos eles, porque não sabem o que fazem. Antes de maus, equivocados, ignorantes da grande lei de amor que rege o universo, espíritos ainda no estágio inicial da sua evolução moral e espiritual. Perdoa-os todos, Pai, porque não sabem o que fazem. Aqueles ensinamentos jamais, com certeza, iriam se apagar da mente e dos sentimentos de Simão, o Sirineu. A história apresentada pelo Espírito Amélia Rodrigues é comovedora, mas ao mesmo tempo é um ensinamento dos mais preciosos, pois todo o Evangelho, na verdade, é um repositório de sabedoria. Tudo que está encerrado, tudo que está contido em o Evangelho de Jesus, segundo as 4 narrativas, e na sequência depois em Atos dos Apóstolos, nas epístolas e também no Apocalipse de João, que irão compor o Novo Testamento, todos os ensinamentos que ali estão contidos são preciosos. Mas a alma, o coração do Novo Testamento é o Evangelho. A mensagem imortal para as nossas vidas, a mensagem de Deus que nos foi trazida com tanto carinho e com tanto amor por Jesus. Mas nós vamos então ver nessa passagem do Espírito Amélia Rodrigues alguns símbolos ou alguns sentimentos que são tão importantes e tão significativos. Nós vamos ver então a cruz, a figura do Sirineu, as expiações terrestres também estarão e podem ser analisadas sob esse enfoque, sob esse aspecto, e os sentimentos do amor, da compaixão e da solidariedade. Uma rápida análise a respeito, em primeiro lugar, do que representa a cruz. A cruz é um símbolo tão importante. E no dizer do Espírito Victor Hugo, pela psicografia de Zilda Gama, na obra Dor Suprema, o Espírito então de Victor Hugo vai nos ensinar que a cruz, na verdade, é o emblema das provas pelas quais tem que passar todos os seres humanos. E também será o grande ascensor das almas para as regiões consteladas do universo. Nas palavras sempre tão claras, tão lúcidas desse Espírito, que fora consagrado pela literatura em obra de grande elevação e profundidade, em especial Os Miseráveis. Uma obra de grande beleza. E quando retorna ao plano espiritual, continua ainda o Espírito de Victor Hugo nos trazer ensinamentos preciosos, pelas mãos de Zilda Gama, nesse caso, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. A cruz, segundo ele diz no capítulo 8, então, de Dor Suprema, é o emblema das provas, porque tem que passar
todas as criaturas, todos os seres humanos, mas ao mesmo tempo é o ascensor das almas para as regiões consteladas do universo. Algo que temos que passar, que vai representar dor e provações de um lado, sim, mas ao mesmo tempo é o que nos levará às regiões mais sublimes. Mas nós também temos, quando o Espírito Emmanuel, que veio nos falar na obra Rumo Certo, pelas mãos também abençoadas do médium agora, Francisco Cândido Xavier, no capítulo 59, o Espírito Emmanuel vai fazer algumas considerações a respeito desse símbolo da cruz. E vai nos dizer o Espírito Emmanuel: a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos cumes, nos domínios da elevação. Então, nos diz Emmanuel, a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, que irá nos induzir à elevação, à sublimação. Então, nós começamos a analisar esse momento de grande significação e vendo o que representa para nós a cruz nesse momento. Mas nós vamos ver ainda num outro sentido, e nesse momento muito nos toca, quando é apresentado o conceito da palavra religião, não entendida como dogmatismo, com paramentos, com rituais, não nesse sentido, mas num sentido muito mais amplo, muito mais profundo, quando a palavra religião nos é apresentada como religare, religar as criaturas ao Criador. E nesse momento, então, é feito um comparativo com o símbolo, com a cruz, no sentido de que aquele primeiro maderame, no sentido vertical, seria a ligação ou a religação das criaturas com o Pai Celestial. Mas no maderame horizontal também tem o sentido de religação, de religar as criaturas entre si, no amor e na fraternidade. Então, a simbologia é muito significativa para todos nós. O que representa, então, a cruz? E nessa passagem, o que representa a ajuda quando ela está representando processos ainda de libertação pelos processos expiatórios. Podemos então analisar também o que seria a palavra expiação, porque ela vai estar relacionada com expiação para todos nós que estamos então nesse momento aqui no planeta Bênção. Expiação, o Evangelho em primeiro lugar vai nos dizer no capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, que vai nos falar então de todas as causas de aflição em nossas vidas, nos dizendo que grande parte das aflições pelas quais passamos são originadas nessa própria existência, causas atuais das aflições. Muitas vezes invigilâncias, excessos, exageros, posturas inadequadas, em discordância com os ensinamentos maiores que nos foram trazidos por Jesus e que representa a lei divina para todos nós. Todas as vezes que nós nos afastamos dessa orientação segura, nós poderemos encontrar o sofrimento, a dor. Então, na verdade, no capítulo 5, ele vai nos dizer também que essas dores podem ter causa muitas vezes, e na grande maioria dos casos é assim que acontece, as causas estão em nossa própria existência. Mas também ela vai nos falar em causas anteriores das aflições, quando então nós estaremos aqui, de volta à grande escola regeneradora das nossas vidas, na grande oportunidade de bênção reparadora dos equívocos perpetrados em existência ou existências anteriores. Então, a forma de nós nos libertarmos daquelas situações que mantêm-se como pendência diante da lei maior, da lei de Deus que nos rege, é através da quitação, da purgação,
E mais uma vez, nesse caso, ela é entendida como uma purgação purificadora, um abençoado resgate, ou uma abençoada oportunidade de resgate, de ressarcimento e, consequentemente, de libertação. Por isso, então, que Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha, aquele momento ímpar de seus ensinamentos: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, porque nesse processo eles estão passando por um processo de libertação. Muitos, não obstante as rudes e duras provas pelas quais estão passando, mas estão num processo de libertação, quitando débitos, resgatando dívidas, e ao retornarem ao plano espiritual, já voltarão em condição diferente, não mais de devedores, mas de seres que resgataram os compromissos e agora terão plenas condições de prosseguir com toda tranquilidade no processo de crescimento, de evolução e de elevação. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, vai nos dizer que a expiação sempre servirá como uma prova para nós, mas nem sempre a prova é uma expiação. Ou seja, toda expiação é uma prova para todos nós, mas nem toda a prova é uma expiação. Ela tem características diferentes, não obstante poderem ser classificadas no mesmo gênero de provas, mas agora, entrando em suas especificidades, podemos distingui-las, sendo as provas aquelas situações comuns a todos nós, alunos dessa escola, aprendizes das lições maiores do Evangelho, mas para saber se essas lições efetivamente foram aprendidas, se elas foram internalizadas em nós, passaremos todos por provas para nos testar com relação à paciência, com relação à indulgência, à tolerância, à compaixão, ao entendimento, sobre todos os aspectos, sobre todas as formas. Vamos sendo testados constantemente, diuturnamente, em nossas vidas. Oportunidades, bênçãos para todos nós. Entendemos, conhecemos, entendemos, analisamos, mas será que internalizamos? Somente a prova irá nos dizer como está a nossa efetiva compreensão desses ensinamentos maiores. Possamos então aproveitar cada oportunidade quando situações, e aí que está o grande momento em nossas vidas, situações adversas irão deparar-nos, para que nós possamos então provar se já conseguimos aprender os ensinamentos maiores. Quando o mar está calmo, quando tudo está tranquilo, é tão fácil navegar em mar calmo e tranquilo. Mas é no momento em que as ondas se elevam, o mar se encrespa e o barco é jogado de um lado para o outro, é nesse momento que nós temos que resgatar os ensinamentos imortais do Evangelho do Cristo. Grandes decepções, grandes ingratidões, situações totalmente adversas, injúrias, calúnias, difamações, tudo aparecerá em nossas vidas para testar o nosso aprendizado e crescimento. No início do entendimento da mensagem maior do Cristo, podemos reclamar, podemos nos queixar e perguntar por que tudo isso acontece comigo, mas que a partir do momento em que a mensagem vai sendo internalizada, nós começamos a entender e começamos também a dizer: que bom que as situações estão acontecendo, e nós pedimos nesse momento força, amparo, proteção dos amigos e irmãos do plano espiritual, para que possam nos fortalecer para bem passar pelas situações, para bem passar pelas, entre aspas, dificuldades que na verdade estão simplesmente provando o nosso entendimento e a nossa compreensão com relação
a lei maior. E ao bem passarmos por essas situações, o alto continuará cada vez mais a dispensar-nos ajuda, apoio e amparo, tanto no momento em que passamos pelas situações, mas também como recompensa por bem ter passado pela prova. E quando as superarmos, elas não precisarão mais mostrarem-se em nossas vidas. Aquelas situações foram superadas, outras advirão, mas então as provas estão no gênero comum em que todos os seres encarnados deveremos passar por elas. As expiações, dentro do gênero agora, provações no sentido amplo, mas agora analisado no sentido específico e próprio, a expiação está ligada mais diretamente com o ser que passa por uma situação aflitiva, muitas vezes dolorosa, muitas vezes muito difícil, no grande processo reparador de equívocos perpetrados no passado. Então, muitas vezes, os seres já adentram no plano físico, trazendo uma situação aflitiva, uma enfermidade congênita, muitas vezes, ou as adquirirão, desde que não tenham dado causa na existência atual, mas situações que estão pendentes em momentos outros que irão nos aparecer, ou quando já adentrarmos no planeta, ou em determinados momentos, de acordo com o planejamento espiritual que nos é feito a cada um de nós individualmente. Como não somos seres iguais no sentido das aquisições morais e espirituais, as situações não podem ser colocadas de forma geral e genérica a todas as pessoas. A cada pessoa conforme as suas obras, a cada ser reencarnante conforme as suas condições e suas aquisições. Mas o que podemos colocar no grau da generalidade é que mesmo as expiações parecendo dores cruciantes, difíceis processos, são bênçãos divinas em nossas vidas, porque são chaves libertadoras de situações equivocadas cometidas no passado próximo ou distante. Resgata-se a dívida, salda-se o débito, retorna-se ao plano espiritual em condições plenas de prosseguir o processo de crescimento e evolução. Pois quando o ser vai adquirindo consciência, automaticamente os erros, os equívocos acabam vindo mais constantemente às nossas vidas. E vai chegar no momento em que o Espírito vai solicitar, vai pedir, vai implorar para poder retornar novamente ao plano físico, muitas vezes em situações difíceis, para poder então expungir aquilo que atormenta agora a sua consciência por atos de grande equívoco perpetrados no passado. Ao passar pela situação, ao tomar o remédio amargo, a libertação do ser, que vai viver agora novamente nos campos da plenitude, porque a consciência não vai mais queimar ou lhe cobrar de forma tão difícil. Então todo o processo, por mais doloroso que se nos apareça, são processos de grande benefício e que demonstram a bondade e a misericórdia de Deus, que nos proporciona oportunidades dos resgates abençoados. Mas a misericórdia de Deus é tão ampla que ela nos permitirá sempre, para aqueles que passarão pelas situações das grandes expiações, que estão relacionadas com os grandes erros e equívocos do passado, que sempre tenha em sua vida, que tenha sempre junto de si, na reencarnação pela qual passará, um Espírito que virá com a missão, com a tarefa de ajudar, de auxiliar e de amparar aquele que passa pela rude ou difícil expiação. E é nesse momento que os sirineus irão aparecer juntamente com os grandes sofrimentos da vida. Por isso, essa mensagem, essa passagem do Evangelho
Quando Jesus, o Espírito puro, que nada precisava resgatar, provar ou ressarcir, passa pelo sofrimento mais cruel para nos ensinar como passar pelos sofrimentos. Mas nos traz também o ensinamento sublime da figura do Cirineu, que é um Espírito que vem para ajudar aquele que precisa passar pelas rudes provas expiatórias na vida. Ninguém ficará sem ter a companhia generosa de Cirineus, que reencarnarão também para ajudar nos processos reencarnatórios. Muitas vezes, esses Cirineus irão se chamar pais, mães, irmãos, filhos, netos, avós, amigos. Acima de tudo, amigos do coração. Sabe das dificuldades daquele que precisa passar pela dificuldade. Oferece-se para estar junto, para ajudar ao irmão passar pela grande dor. Companheiro da Federação Espírita do Paraná, registrou-nos um fato que a nós nos comoveu. E ela nos dizia que nasce um menino muito bom, muito atencioso, muito querido. E já desde os primeiros momentos da sua existência, vai demonstrando essa afetividade, esse amor pelas demais pessoas. E quando tem já um pouco entendimento já das coisas da vida, ele diz: eu venho ao mundo para ajudar o humano. E as pessoas não entendem o que ele quer dizer, eu venho ao mundo para ajudar o humano. E o tempo vai passando e ele sempre repetindo essa frase: eu venho ao mundo para ajudar o humano. Mas onde está o humano? E as pessoas dizem: é coisa de criança. Não obstante, ser um ser que denota já pelas suas posturas, falas, ações e atitudes uma elevação que o diferencia das demais crianças. Eu venho ao mundo para ajudar o humano. Passam-se mais alguns anos e de repente o humano aparece. Surge no plano físico. O casal tiveram outro filho e ele surge com grandes dificuldades motoras, mentais, num processo doloroso de resgate e de expiação. E ele então vai dizer: aí está o humano, a quem eu vim ajudar. Um pequeno Cirineu, mas um grande espírito em termos de elevação moral e espiritual. Pois vem ao mundo para ajudar, para amparar, para estar ali nas situações difíceis. Quantos Cirineus vêm ao mundo? Quantas crianças vêm com síndromes? E cada síndrome que nós vemos, crianças especiais, pais especialíssimos. A ajuda e o amparo que proporcionam a esses espíritos em processo reencarnatório é dos mais extraordinários. Esta é a figura do Cirineu, que vem para ajudar a quem passa pelas grandes expiações na vida. Mas os ensinamentos de Jesus são amplos. E naquele momento de grande dor e sofrimento é que ele vai dar a grande lição, o grande ensinamento de como esses ensinamentos são para toda a humanidade, não devendo se restringir necessariamente às pessoas ligadas consanguineamente. Mãe, aí está o teu filho, mãe. Filho, aí está a tua mãe. Nos dizendo que todas as pessoas poderão estar na condição de nossas mães, que todas as pessoas poderão estar na condição de nossos filhos, nossos irmãos, nossos avós, nossas avós, nossos netos, ampliando esse entendimento, esse conceito sublime que Jesus nos traz. Podemos também ser Cirineus
durante a nossa jornada, amparando e socorrendo os espíritos que passam por processos tão dolorosos, nas suas expiações terrestres, não olhando para eles como seres devedores, porque não temos o direito de julgar a quem quer que seja por atos perpetrados. Nós temos que, ao ver um espírito, um irmão passando por situações de dor e de sofrimento nos seus processos expiatórios, regeneradores, também podemos ser os sirineus nesse momento. É a mensagem que a doutrina espírita nos convida, reportando-se ao amor maior que nos foi trazido pelo Mestre Jesus. Possamos amparar, possamos auxiliar da forma que nos for possível. Quantos espíritos em processos regeneradores, de grandes expiações, que passam por grandes dificuldades, também econômicas, e que dentro dos processos também há, muitas vezes, as dificuldades econômicas. É um momento que podemos ajudar, às vezes suprindo o que de material for possível. Quantas crianças precisam das fraldas, precisam do alimento, precisam dos remédios. E nesse momento, os sirineus podem e devem começar a agir, para também suavizar as dores e os sofrimentos. A doutrina espírita vem nos conclamar a acordarmos para a nossa situação na Terra e, em especial, o que podemos fazer para amenizar as situações dos irmãos que passam pelas grandes dificuldades. Despertar-nos as nossas realidades espirituais, as realidades espirituais dos outros irmãos, para que possamos todos juntos, num processo de aprendizado e de crescimento, de ajuda e de amparo, de recebimento e de doação, unirmos-nos para que o sofrimento seja menor. Vejamos que o sirineu não vai resgatar totalmente o débito daquele que precisa passar, porque é o seu processo regenerador, mas ele vai ajudar. E essa ajuda que representa também e tão profundamente a figura do sirineu. Não vou pagar o débito por você, mas posso te ajudar a carregar a tua cruz. Posso te auxiliar nesse momento de dificuldade. Talvez este seja o momento. Vem um sirineu, depois vem outro sirineu, e outros podem ir se sucedendo, e as dores vão ficando amenizadas, as cruzes vão ficando mais leves, porque a figura é tão significativa. Jesus já não tinha mais forças físicas para continuar os 500 metros finais até o acume do Morro da Caveira, do Gólgota. Naquele momento, toma sobre seus ombros e carrega e ajuda. Não passará pelo suplício final, mas ajudou naquele momento de carregar a situação tão difícil e angustiante. Esse é o convite que a doutrina espírita vem fazer para nós. Porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, que inicia agora o seu processo regenerativo de planeta dentro da sua evolução moral e espiritual pelo qual o planeta passa. Então nos encontraremos muito ainda nessas existências, nas próximas que advirão, com muita dor ainda, com muito sofrimento, com muitas expiações acerbas e de grande dor. Quando o mundo atingir o seu estágio de regeneração, as expiações já não serão mais necessárias. As provas continuarão, não mais expiações de grande dor e sofrimento. Mas, enquanto estamos no processo, podemos e devemos ajudar. Devemos e podemos amparar. Podemos socorrer a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que passam por processos das expiações dolorosas, mas também nas provas, pelas dificuldades do dia a dia,
Não precisamos só ser o sirineu na grande expiação, mas podemos ser aquele que auxilia na aprovação por intermédio do diálogo, do apoio, da conversa fraterna, da companhia, da busca do entendimento, levando o diálogo. Podemos ser, a todo momento, pessoas que podemos e já devemos atuar nessa linha, nesse entendimento. É isso que a doutrina espírita vem nos conclamar, é isso que a doutrina espírita vem nos convidar. Irmãos, unamos-nos nesse sentimento maior de amor. E como nós não sabemos quem é o próximo, que às vezes passa por uma situação, e aí abrimos um pequeno parênteses para dizer, não quer dizer que todo aquele que passa por uma rude expiação seja necessariamente alguém que tem pesados débitos do seu passado. Muitas vezes espíritos de elevação estão aqui conosco para nos ver, para nos testar como são as nossas condições diante da vida. Para encerrar, a hora já está nos convidando às reflexões finais, gostaríamos de relembrar Francisco Cândido Xavier, um homem extraordinário que veio aqui e viveu a mensagem de Jesus, sendo que a humildade caracterizou a sua existência. Um fato sempre nos chamou muita atenção. Sempre que existiam as suas reuniões lá em Uberaba, no grupo da prece, uma pessoa, e Chico ficava atendendo até de madrugada as pessoas, 2, 3 horas da manhã, as pessoas queriam apertar a sua mão, queriam dar um abraço, queriam contar os seus problemas para aquele homem tão humilde, tão caridoso. E ele atendia a todos com muita disposição, nunca se enfadando com coisa alguma, ou alegando pressa para retornar à residência, nunca, porque todos que estavam ali, ele os atendia como verdadeiramente irmãos que vêm em busca de um abraço, de um socorro, de um aperto de mãos. Mas em especial um rapaz chamado Jorge sempre chamou a atenção, porque era um rapaz que apresentava a sua pele escura, ele apresentava muitas dificuldades nessa sua existência, e quando ele chegava no local, ele era percebido antes de chegar, porque a sua condição econômico-financeira de extrema pobreza denunciava-o pela pouca condição que tinha de manter um processo de higiene. Então, quando ele chegava no local, as pessoas já sabiam que ele havia chegado. A falta do banho, a falta dos cuidados todos denunciavam a sua presença. Mas Chico sempre o acolhia com muito carinho e com muito amor. E quando Jorge chegava, ele esperava até o final para conversar com o tio Chico, como ele mesmo assim o denominava. E ao chegar, esperava todos, e quando ele chegava a vez de ser atendido, Chico dava uma atenção especial àquele rapaz simples, que tinha outras características ainda, que as pessoas que conviviam com Chico diziam: como Chico consegue passar por tantas situações dessa forma? Os seus dentes eram muito estragados, feridas estavam marcando a sua boca, e em decorrência disso, o seu hálito era muito difícil de ser suportado pelas condições naturais de falta de higiene e de cuidados. E ele chegava próximo ao Chico, alguns centímetros do seu rosto, e dizia: Chico, que bom estar com você aqui. E as pessoas dizem que jamais viram o Chico demonstrar na sua expressão facial qualquer sentimento que fosse contrário àquela situação que as pessoas de longe já tinham dificuldades em suportar. E ele falava e ficava minutos falando face a face com Chico. E Chico abraçava e dizia: agora o Jorge vai declamar uma poesia para nós. E as pessoas ficavam aflitas: mas por que o Chico já não dispensa essa pessoa logo, dá um abraço? Não, Chico chegava a ficar 15 minutos com Jorge, atendendo-o, amparando-o. E ao final, quando ele se despedia, ele beijava as mãos do Chico
e beijava o seu rosto. E o Chico fazia a mesma coisa, beijava o seu rosto e beijava as suas mãos. Mas Jorge, ao beijar as mãos e o rosto de Chico, devido às feridas, ficavam as marcas ainda do sangue no seu rosto. E as pessoas dizem que jamais viram Chico se virar para limpar o rosto ou fazer qualquer gesto. Ele mantinha-se na mesma tranquilidade. E todas as vezes que Jorge vinha, o Chico recebia com um amor extremo de irmão aquela pessoa que todos os demais, somente pela presença, já se afastavam. Passa-se algum tempo, e depois Chico teria a oportunidade de contar que numa noite Jorge é chamado novamente ao plano espiritual. E ele vai narrar que no seu retorno à espiritualidade, uma grande claridade se fez presente. Naquele momento, o próprio Jesus viera buscá-lo para levá-lo a regiões que não podemos imaginar, porque não temos conhecimento nem mérito para poder imaginar o que vem a ser. Estava ali, na verdade, um espírito elevado. Estava ali um espírito de grande elevação moral e espiritual que vem ao mundo na condição de um carente mais necessitado para poder se apresentar a cada um de nós, para poder receber o carinho. Opa! Chico conseguiu, sem saber quem era, mas agiu fraternalmente com aquele irmão. Quantos Jorges há no mundo? Quantos companheiros em sofrimento? Que nós podemos ser o Sirineu, ou podemos ser aquele que simplesmente distende a mão e diz: meu irmão, acima de tudo. Muito obrigado a todos, a casa, pelo convite. Muito obrigado a todos pela presença, pela atenção. Desejamos um ótimo domingo a todos, uma ótima semana. Muita luz, muita paz para todos nós. Muito obrigado.